Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Somente Cast. Ivanzinho, hoje eu estou muito empolgado porque eu tenho certeza que após esse episódio os meus problemas estarão totalmente solucionados. Será? Com certeza. E vou deixar para você apresentar o nosso convidado hoje e aí vocês vão entender o porquê eu falei isso. E eu vou te falar, ainda hoje é o episódio número 8, são 2 meses de podcast. Chega, pai. É isso aí. Que emoção, é isso aí. Estamos aqui com Micael Ponte, Ivanzinho, quem vos fala, Somente Gui, e o nosso convidado, Ulisses Fersosa, CEO do Acredite Bank. Ei, Micael, Bank no final. seus problemas. Tem dinheiro na mesa hoje. É isso aí, uma fintech criada em 2021, focada no nicho de home equity. Ele vai explicar depois. Boa. Empréstimos com garantia, só que ele é fissurado em marketing, branding e growth. E o mais interessante, o cara é formado em direito, meu irmão. Olha isso. Então o cara deu essa pivotada aí e, meu irmão, virou banqueiro. Era advogado, virou banqueiro. Como é que faz isso? É engraçado que eu me formei em Direito também, eu não tive essa sacada. Vou virar banqueiro. Mas tem gente que consegue ter essas ideias. O Ulisses vai contar a história pra gente. Então, Ulisses, queria te agradecer, cara, tá aqui com a gente. Com certeza tem uma história super inspiradora. De novo, só de... né, tô super curioso para entender como é que foi essa transição. Então, fala um pouquinho pra gente da tua história, como é que começou isso, como é que era advogado e virou banqueiro. Mas desde lá do começo mesmo. Como é que tu se formou e quantos anos tu ficou lá como advogado e resolveu? Vou virar banqueiro. Sim. Vou emprestar. Não, então, pessoal, boa noite. Obrigado aí por receber a Acredite, né? Eu na figura da empresa aqui. Não, então, eu e meu sócio, a gente era advogado, né? A gente se formou em, sei lá, meados de 2014 e a gente sempre teve uma veia muito empreendedora, né? Então, assim, mesmo na advocacia, a gente já queria fazer algumas coisas diferentes e tal. A gente, na verdade, começou a perceber que assim, você depender... Porque ser advogado, na verdade, é depender do outro, né? Pelo menos na minha visão, tá? Então, desculpa aí quem não acha isso, mas... como você tem que sempre depender da justiça, né? De um juiz e tal... Isso realmente, assim, ia contra os nossos princípios. Por quê? Porque você, como advogado, você pode fazer tudo do bom e do melhor, você pode ser perfeito, você pode, enfim, fornecer a melhor experiência para o usuário, você pode ter a melhor tese, mas no fim do dia você depende do governo, você depende da justiça, dos órgãos, e aí isso realmente fez com que a gente questionasse, né, o nosso método de trabalho. A gente tinha muita frustração nesse caminho aí que a gente estava trilhando no escritório, e a gente tinha clientes assim, empresariais e tal, e a gente sempre gostou de crédito, né? Agora, Dinheiro, sempre gostaram de dinheiro. Também. Porque eu não sei, mas assim, era algo que a gente se empenhava mais, a gente curtia mais de fazer, né? Aquelas questões contratuais, viabilizar operações de crédito. E aí a gente falou, cara, chegou no momento, meados de 2019, a gente falou, não, eu acho que a gente está pronto para realmente ir para o mercado de crédito, né? E aí a gente foi fazendo uma transição lenta, né? No início a ideia realmente era manter as duas coisas, né? A gente tem uma empresa que trabalhasse com crédito e uma história de advocacia, né? Porque quando você se forma advogado, você, sei lá, passa na OAB, você estudou durante anos e tal, seria muito drástico, muito chocante para simplesmente você... passar pela cabeça, não, eu vou abandonar tudo e agora eu vou fazer... investimento de tempo ali também, né? De estudo, será que é isso mesmo? Tudo. Será que é isso mesmo que eu quero fazer? Eu vou fazer uma coisa que, enfim, que não precisa nem de um diploma, né? Porque ser empresário é isso, né? Você... Qualquer um pode ser e tudo mais. E aí a gente começou devagar, né? A gente começou fazendo diversas operações de crédito, enfim, crédito, microcrédito, crédito pessoal... troca de recebíveis, enfim, a gente começou explorando tudo. A experiência como advogados ajudou nisso também, né? Muito, bastante. Então. A gente, por exemplo, chegava uma operação, a gente já tinha uma noção completa, assim, cara, isso aqui é melhor por esse caminho. Isso aqui tem um problema jurídico, não vai de jeito nenhum. Então, isso é uma coisa que a gente incorporou e a gente leva até hoje na nossa empresa, né? E aí a gente, com o passar dos anos, a gente foi estudando mais sobre o mercado, sobre, enfim, empreendedorismo também em geral. E aí a gente resolveu nichar. A gente falou, não, acho que está na hora da gente escolher um segmento de crédito, né? Porque
é uma coisa que eu sempre falo, né? Quando todo mundo fizer zig, você tem que fazer zag, né? Porque você sempre tem que se destacar dos outros. Não adianta. Você... Pode falar. Não, mas como foi como foi assim quando tu resolveu? Tu tinha as duas empresas, né? Tá, não, então, Ali. exato. A gente tinha os dois escritórios de advocacia, tá? A gente montou um projeto, na verdade. Então o projeto de crédito era também um escritório de advocacia? Não, um projeto de crédito totalmente apartado do escritório. Certo. Mas a gente pensou que daria para tocar as duas coisas ao mesmo tempo, Aham. né? Então, Pô, e quando você chegar na conclusão que não dava para tocar as duas coisas ao mesmo tempo? Porque muito empreendedor, ele tem várias ideias, quer fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Qual foi o critério que vocês usaram para falar, cara, é isso, não é aquilo? foi muito na prática, sabe? A gente começou fazendo as duas coisas, mas no momento que a parte de crédito começou a tomar totalmente o nosso tempo e a gente viu que, enfim, dava muito mais resultado, era uma coisa que 100% dependia da gente, né? No começo deu super errado, mas a gente reconheceu que foi a gente mesmo o causador de todos os problemas, né? Mas a gente falou, não, se a gente ajustar tais e tais pontos, eu acho que tem como a gente fazer dar certo esse negócio, né? Fantástico. Então, mas aí voltando à história, né? A gente abriu uma securitizadora de crédito financeiro. Na verdade, a gente estudou a forma jurídica que seria necessária, né? A gente falou, não, vamos ganhar tempo, vamos contratar uma história de advocacia. Primeira história que a gente ligou, 90% não sabia do que se tratava, como é que seria e falou que não seria possível. Então a gente falou, não, acho que por aqui, pelo Nordeste, não vai dar. Então a gente, sei lá, vamos ligar para os escritórios da advocacia de São Paulo. Então a gente começou a ligar para o escritório de São Paulo. Aí o pessoal falou, não, beleza, vou mandar uma proposta. Tá. As propostas, 150 mil, 200 mil... 350 mil. Caraca, meu irmão. Para estruturar o negócio, entendeu? E a gente falou, não, é impraticável, cara. Acho que a gente vai ter que perder algumas madrugadas aí estudando. Vamos se virar, a gente é advogado. Se ele faz, eu consigo fazer. Legal. Então, a gente meio que se dedicou, enfim, entrando no mercado totalmente, que a gente não sabia de nada. Até que a gente descobriu, não, o melhor modelo para a gente conseguir emprestar dinheiro é através de uma securitizadora de crédito financeiro. Detalhe, não era, mas a gente pensou na época, enfim, que era o modelo ideal e tudo mais. E aí a gente criou todo o projeto, né? PowerPoint mesmo e tal, e aí a gente saiu na busca de captação de recursos. Então a gente conseguiu aí levantar, enfim, alguns milhões com Family Friends, né? Foi um trabalho árduo também e tal, de alguns meses, mas a gente conseguiu. E aí a gente começou focado em crédito consignado privado, né? Então, o que é o crédito consignado privado? É aquele cara... Uma coisa que me chamou a atenção aqui, bicho. Ele mesmo sendo advogado e que ele não era expert nessa área, ele foi atrás de uma outra pessoa para... Eu achava que tu ia falar sobre o Family Friends que ele foi. Porque esses friends que prestaram milhões, eu falei, opa! Onde é que eles estão? Onde é que estão esses friends? Mas brincadeiras à parte, cara, só tem algo que eu acho sempre legal fazer aqui, Ulisses, destacar algumas características dos empreendedores que a gente traz. Cara, eu tô vendo várias características muito legais. Primeiro, um que tu falou muito, cara, a gente errou. A gente começou do jeito errado, mas começou e depois descobriu o jeito certo. Então, cara, como é que você quer descobrir o jeito certo sem começar? E nem sempre que você começar vai ser o jeito que vai dar certo. Total. A outra coisa também que eu percebi, cara, de novo, tu foi pro mercado, tu tentou falar o seguinte, cara, eu vou no mercado e trazer alguém que seja capaz de fazer e tudo mais. Isso. Tu encontrou o cara que não, na verdade, tu foi atrás aqui na tua região, né, próximo, que poderia ser mais fácil para fazer, mas ninguém sabia. Depois tu foi pro outro lado, né, tentar, cara, já que não sabe, vou para São Paulo, mas, cara, o valor absurdo, tu falou, cara, tu poderia ter desistido ali, ter falado, cara, não dá, não vou meter a cara, pô, eu vou ter que estudar isso. É verdade. Mas, pelo contrário, ele foi lá, entendeu que tinha uma oportunidade, insistiu do que fazia sentido, cara, então eu vou estudar e vou tirar isso do papel. Né? Então, são duas coisas bem legais aí, cara, do perfil empreendedor de vocês, né? E aí a gente, enfim, estudou o negócio, a gente conseguiu o fund, né, para início das operações. Com os Family Friends. Com os Family Friends. A gente tem que ir atrás do Family Friends. Cara, com a expertise dele, ele pode começar também a cobrar propostas de 150 mil, 100 mil reais para poder estruturar. Agora pode. Entendeu? Os escritórios, não sei se em Recife enfim, devem, claro, fazer tudo mais. Mas olha a expertise que ele tem hoje, que significava São Paulo cobrar algo de 300, só essa expertise. Se tu montasse um negócio, né? Concorda que se tu só montasse uma consultoria isso é verdade. para poder estruturar isso, meu irmão, já
já vinha visto uma oportunidade legal. Não, e o legal, assim, que quando você vai fazendo, você não percebe depois, quando você olha para trás, a complexidade que foi, né? Tem uma frase que eu acho muito bacana, é o seguinte: se você for empreender e se você conhecer todas as complexidades do negócio, você não começa. É verdade, Então- é verdade mesmo, isso aí. Então, assim, você tem que fazer, não adianta, entendeu? Então, o que é esse negócio? Cara, eu descubro, eu vou fazer aqui, enfim. E aí a gente saiu ligando, descobrindo, etc., se empenhando aí em fazer o negócio. A gente levantou, né, a securitizadora de crédito financeiro, que era esse negócio, junto até com outros sócios e tal, no início. Começamos fazendo consignado privado, né? Só que, E aí o consignado privado era uma oportunidade que eu enxergava como uma grande coisa e tal, achava ótimo, que era justamente você emprestar dinheiro para um funcionário e a empresa fazer a retenção da parcela que ele está devendo, né? Então a gente pensou, cara, vamos, sei lá, indústrias, supermercados, e a gente via, ninguém tinha uma empresa já dentro, entendeu? Então eu falava, cara, isso é um oceano azul, né? Porque você vai chegar, você vai ofertar crédito mais barato, inclusive, do que os funcionários dispõem, né? Porque a gente tem uma garantia de desconto em folha. Então, isso aí fazia todo sentido, né? Justamente, você começar a emprestar, você vai estar dando juros mais baixos, você vai ter uma segurança da retenção. E aí era tudo maravilhoso. parecia funcionar super bem. Só que, o que aconteceu? A venda numa empresa de crédito como a nossa, ela é uma venda invertida. Como assim? Enquanto que uma empresa comum, ela precisa que o caixa entre para você ganhar dinheiro, a gente era o contrário, né? A gente precisa que o caixa saia. Sim. Então, digamos, a gente tem, sei lá, se você tem 10, 15 milhões e se você está nesse mercado de crédito consignado, você fazer operações de 2, 3 mil reais é uma loucura você ter que emprestar Entendi. 15 milhões. 15 milhões, 10, 20 milhões. Sim, complexidade altíssima. A complexidade é altíssima, você precisa de muita tecnologia, você precisa de muita gente também envolvida por trás. E isso foi algo que a gente não sabia, não estava prevendo, né? Então, assim, a gente tinha muita demanda e poucos funcionários, pouca tecnologia. A gente... e aí, a cereja do bolo, a pandemia. Então, a gente estava emprestando dinheiro e aí vem a pandemia e fala assim, ó, suspende tudo, demissão em massa e lá, eu não vou mais te pagar também teu desconto em folha. Eita! Tinha empresa que estava passando por dificuldade financeira e fala, não, em vez de te pagar, eu vou ficar com esse dinheiro para mim. Né? Apesar de legalmente ela não poder fazer isso. Mas as empresas bicicletavam com o dinheiro da gente. Isso é até crime, né? E aí a gente falou, cara, isso aqui realmente é uma coisa que a gente não esperava. Então, a gente começou a abrir o olho. Que na verdade esse dinheiro é do funcionário, né? Exato. Não da empresa. Exato, Né? ele só está fazendo uma retenção. Mas, Ulisses, talvez isso daí foi aquele soco no estômago que veio numa hora boa para olhar para outras oportunidades. Às vezes acontece isso, né? O cara foca nisso, acredita, mas, bicho, depois ele pensa, cara, talvez isso não é a melhor coisa que não, eu acho assim, que você tem que falhar miseravelmente para você dar certo. Está tudo. Se você não falhou assim, de forma que você queira, sei lá, largar o negócio, você não vai ter sucesso, entendeu? Porque foi a partir desse ponto que a gente realmente emergiu não no mercado de crédito em geral, mas, enfim, governança corporativa, a parte jurídica, a tecnologia, que é fundamental. A gente tem que respirar tecnologia. Qualquer empresa hoje que queira realmente crescer, escalar e ter um diferencial, tem que estar imerso em tecnologia. Não adianta. Então, isso foi esse momento para a gente. Né? E aí a gente falou, cara, eu gosto muito também, a gente gostava muito, como advogado, de estruturar operações em que tinha imóveis envolvidos. Né? Eu, particularmente, tenho uma certa expertise no ramo imobiliário, né, jurídico. Meu sócio também, enfim, com a parte de cartório. Então, assim, foi algo que também meio que casou. E essa questão do você emprestar o dinheiro é muito mais fácil. Então, para eu fazer uma operação só, eu consigo emprestar 500 mil, 1 milhão, Não, os 2 milhões. E numa concentração muito menor, né? Então, assim, eu tenho, sei lá, 3 clientes que eu emprestei 1 milhão e não 250 clientes, entendeu? Cada um reclamando e eu questionando isso ou aquilo. Então, era muito mais simples para a gente fazer dessa forma. Então, a gente pensou... Não, é que talvez, assim... aí tu me explica se faz sentido ou não, em teoria, com maior complexidade, tu poderia ter até uma rentabilidade maior. Mas isso exigiria um investimento maior. Sim, perfeito. Exato. É exatamente isso.
quem está nesse mercado de crédito consignado privado possui, de fato, uma rentabilidade muito superior ao mercado de crédito com garantia de imóvel, né? Porém, tem um volume menor, né? E é uma complexidade realmente muito maior. Então, a gente preferiu ir para o mais seguro, vamos dizer assim, e o mais simples. E é algo que a gente gostava também de fazer pela nossa experiência. Então, sei lá, em meados do final de 2021, por aí, a gente fez uma reestruturação societária, né? A gente abriu um novo CNPJ com novos sócios, né? Que é a composição atual. E a gente passou a focar 100% CGI. CGI é crédito garantia de imóvel, que é o famoso Home Equity, né? Tecnicamente falando, é o seguinte: Home Equity é um empréstimo para a pessoa física, né? É o crédito com garantia de imóvel da pessoa física. E o crédito garantia de imóvel é gênero, né? E é para PJ também, né? Então, assim, você não pode ter um Home Equity de uma pessoa jurídica. Você tem um crédito garantia de imóvel de uma pessoa jurídica e o Home Equity da pessoa física. Então, a distinção basicamente é essa, né? Então, a gente começou a se dedicar 100%, né? E isso é uma coisa muito interessante também, Gui, que a gente foi galgando parceiros, né? Que seriam esses parceiros, né? Que são pessoas que, sei lá, tem uma operação e aí ele manda pra gente a operação pra gente fazer, né? Entendi. A gente parou de operar com fundo próprio nesse segundo momento, né? Dessa reestruturação para trabalhar 100% de CGI, e a gente passou a fazer somente distribuição. Ou seja, a gente pegava a operação, estruturava e levava para o fundo, né? A gente nunca trabalhou com banco, assim, não sei, na verdade, porque acho que a gente tinha um certo preconceito com o banco. E acabou, naturalmente, foi levando para esses parceiros. Exato. E aí a gente começou a trabalhar com fundos e aí a gente tinha muito parceiro. E aí uma coisa que eu achei interessante, que a gente percebeu, foi o seguinte: a gente começou a criar uma base de parceiros boa, né, grande, e esses parceiros, eles trabalhavam com tudo. Seguro, crédito pessoal, recebíveis, várias coisas. E os caras meio assim, não decolava muito, sabe? A empresa deles. E aí a gente meio que percebeu, cara, eu acho que você tem que aprender a dizer não. Nesse mercado de crédito, É verdade. você tem que falar assim, cara, eu tenho que focar numa coisa. Tudo bem que eu acho que o curto prazo acaba atraindo várias coisas. O profissional, o empresário, a querer fazer várias coisas para querer abraçar o máximo de coisa possível. Mas eu acho que a gente percebeu que isso é uma regra geral, eu acho que para todo negócio. Sim, verdade. Você tem que focar num determinado segmento e insistir até o fim naquilo. Porque aí só assim você vai virar uma autoridade naquele negócio. Boa. E onde você pode se destacar, né? E vai conseguir se destacar e o seu negócio finalmente vai dar certo, entendeu? Boa. Então foi a partir desse momento que a gente parou de trabalhar com tudo, que a gente focou nisso daí, que a nossa empresa realmente passou a, digamos assim, existir de verdade. Fantástico. Na nossa visão. Entendi. Ulisses, só aproveitar aqui, né? O Mikael, né? Ele disse que você ia resolver todos os problemas dele. Eu não sei se o problema dele se resolve com 5, 8, 10 milhões, mas bora fazer um exemplo aí de 500 mil, 1 milhão. Dá um exemplo prático pra gente, né, Mikael? Fale aí quando você precisa, mas para que tipo, acredite, ela atende que tipo de público, qual tipo de demanda? Só pegando esse exemplo aí, que imagina que o Mikael quer levantar lá o seu 1 milhãozinho. Como é que tem que ter para conseguir, qual tipo de modelo? Legal. E que normalmente essas pessoas te procuram também para que tipo de projetos também? Não, então, um exemplo. Recentemente, em final de 2022, a gente passou a, de novo, operar com fundo próprio, né? A gente, enfim, adquiriu a experiência necessária, o track record necessário para, em CGI especificamente, e aí uma asset de São Paulo chamada SRM, um asset super tradicional do lado de São Paulo, abordou a gente e falou, cara, gostei aí do trabalho de vocês, tal, a gente tem um projeto interno de focar em fintechs especificamente, e eu acho que vocês podem ser nosso braço de CGI, né, de Home Equity. E aí a gente super topou, falou, não, beleza, acho que a gente está pronto agora finalmente, né, para conseguir tocar esse projeto. A gente recebeu um aporte deles, né, que permite que a gente faça operações com a nossa própria caneta, né? Então a gente parou mais de distribuir e agora a gente faz, na verdade a gente faz as duas coisas ainda, né? Então a gente faz fundo próprio e faz distribuição no mercado, aproveitando justamente essa expertise que a gente possui. Então, por exemplo, sei lá, o Mikael chega lá e fala, cara, eu quero um crédito com garantia de imóvel, o que é que eu preciso? Primeira coisa é um imóvel, né? Então, assim, é importante. Não, pior que tem gente que fala, cara, eu posso fazer um crédito de garantia de imóvel sem imóvel? Não é, só não é operação. Ele fala, cara, não. Infelizmente, mas ele queria pode muito fazer como pessoa física ou através da empresa só? Não, tem
pessoa física e jurídica. Certo. Né? É que são operações diferentes, né? Os dois têm que ter imóveis. Os dois têm que ter dão imóvel. nomes diferentes para essas operações, né? Não, na verdade, assim, às vezes o empresário ele tem um imóvel que está no nome da PJ. Tá. Né? Entendi. Ou ele quer compor renda com a própria PJ, tipo a PJ tomadora e ele botar o próprio apartamento. Né? Isso também é comum, entendeu? Uhum. Então, basicamente, o que a pessoa precisa? Um imóvel, né? De preferência uma casa ou um apartamento, que são imóveis mais líquidos, né? Então, assim, se der um problema, um risco na operação, é um imóvel fácil de você executar e conseguir recuperar esse imóvel, né? A liquidez dele. Segundo, é você ter uma comprovação de renda, né? Você precisa dizer assim, cara, eu tenho esse extrato aqui, eu recebo tanto por mês e sobra tanto, então eu aguento pagar, digamos assim, uma parcela de 5 mil, de 3 mil, não sei. Essas Então, operações que tu faz são aquelas de 300 meses? isso, Aquelas exatamente. de 30 anos? Que... Não chega a 30 anos, mas 30 anos só financiamento, mas a gente chega até 20 anos. Então, são 240 meses, né? Então, assim, a parcela realmente fica muito baixa. E isso é algo assim... Esse modelo... É porque, na verdade, eu estou até... Não, estou gostando dessa conversa. Tem um projeto aí que eu estou pensando... Aí. Pois esse modelo, eu posso fazer antecipação. Paguei, fiz o projeto 20 anos, eu posso estar antecipando... Então, é isso que a gente sempre sugere. Os clientes falam, cara, eu não quero ficar 20 anos preso. Eu falo, cara, você não precisa. Você faz uma operação de 20 anos, você tem um fôlego ali mensal da parcela baixíssimo, né, de 20 anos... Quando você tiver capital para quitar antecipado, você quita sem nenhum ônus, sem multa, sem nada, entendeu? Então, digamos assim, é uma vantagem dessa operação. Quando que no mercado, eu acho que o máximo assim você vai ter é 36, 60 meses. Né? Então, uma coisa muito interessante que aparece lá para a gente são empresários que têm, sei lá, 7 modalidades de crédito tomada. O cara está no cheque especial, o cara está no cartão, o cara troca recebível com FDIC tal... E aí ele fala, cara, eu quero juntar todo esse pacote numa operação só. Sim. Pronto. Esse tipo de operação é fantástico pra gente, né? Entendi. É algo que assim, a gente gosta de fazer, entendeu? Então a gente pega a operação e faz um reperfilamento, né? Porque empresário, às vezes, no Brasil tem essa cultura, né? Cara, eu não vou tomar crédito, eu não preciso, eu não sei o quê. Sim. Enquanto que assim, na verdade, eu só não posso expor aqui pro sigilo, mas... Sim, claro. Grandes empresários, assim, que você olha e fala, cara, esse cara não tomou crédito. E o cara tá lá tomando crédito. Sim. Entendeu? Então, assim, eu falo não só nível local, mas nível Brasil mesmo, entendeu? Técnico de futebol, apresentador de TV, tudo que você imaginar, você vai ver tomando um crédito garantido de imóvel. Entendeu? É incrível. Teve uma coisa curiosa, eu tenho, na verdade, o nosso consultor financeiro, o Sérgio Ferreira, e um amigo e tudo mais. Eu fui conversar com ele sobre financiamento e tudo mais. Aí eu falei, vale a pena? Aquela pergunta simples, né? Quando você quer montar uma casa, vale a pena financiar? Para uma casa, para um apartamento e tudo mais. Ele falou, Gui, se tu estivesse falando de carro, se estivesse falando de moto, de lancha, de avião, que eu não estava falando, né? Eu não te recomendaria, porque de fato isso não é tão atrativo quando você vai... Ele já foi banqueiro e tudo mais, né? Bancário. E quando você vai normalmente não é tão atrativo, mas, cara, para imóveis faz todo sentido você buscar, sim, uma linha de crédito, um financiamento, porque as taxas começam a ser bastante atrativas para financiamento. Então, para tu ver, né, assim... E, claro, tem o cara pode fazer vários simuladores, várias planilhas para compor e tudo mais, mas quando eu comecei a entrar nessa modalidade, que eu fui entendendo um pouco mais e com a possibilidade de antecipação, eu falei, cara... Porque é claro que quando a pessoa faz a conta, ela vê, peraí, mas quanto eu vou pagar de juros? Falei, mas claro que quem tem disponibilidade financeira e não precisa pagar, ok, vai lá, faz. Ou, a depender, o cara tem, mas ele tem alternativas de investimento em aplicação, que é melhor ele investir em negócio em aplicações e ainda assim tomar o crédito para fazer um projeto com uma taxa atrativa para financiamento de imóvel. Então, eu estou nesse momento também de estudar esses formatos. E, cara... E depois a gente conversa aí quando o podcast acabar. Pegar uns milhões. Né? Não é tudo isso, não. Mas, para mim, faz muito sentido. Uma coisa que eu queria te perguntar é, cara, como é que é o desafio de administrar uma... Porque, assim, fintech, né, cara? Fala um pouquinho. A gente tem iniciativas de startup. O Mikael, ele tá numa frente nossa, que é o Operaflint. O Ivan é CEO também, um dos braços lá da Labs, no total. Mas qual é
Tu tinha um escritório de advocacia e tu tem agora, né, Acredite. Qual a diferença de administrar assim um escritório de advocacia e uma fintech? Quais são os O desafios? que é uma fintech? Para quem está assistindo e não conhece. Tá, Assim. fintech, assim, o nome já diz, é uma empresa ligada Entendeu? a finanças. Entendeu? O nome já... Tô brincando, irmão. Eu, às vezes, eu tenho que fazer esse papel essas para tuas poder. perguntas. Mas, meu irmão, as pessoas que estão assistindo, elas querem saber, às vezes falam que é fintech. O nome, para elas, como foi para mim, pode ser não tudo bem, seja. entendi. Que Edtech. não seja. Edtech é de quê? Já entendeu? Edtech É de quê? Não tô brincando nisso. Pode Não, falar lá. tranquilo. Não, fintech, assim, é uma empresa do mercado financeiro, de finanças, que tem alguma tecnologia embarcada. Boa. Né? Então, basicamente é Qualquer isso. tecnologia tem que ser ela toda tecnológica, assim. Não, 100% tecnológico. Tem que ser 100%. voltado à tecnologia. Tá vendo? Olha aí. Era essa não é a diferença. 99%, não é 99%. Essa é a isso diferença. Não, inclusive, assim... Ou seja, o cara não vai assinar o contrato lá, né? Vai Não. pegar, tem que ser tudo aqui no... Não, isso é engraçado. A gente, vez ou outra, assim, a gente manda um contrato, fala, cara, assina aí, certificado digital. O cara, quê? Não vou precisar, tipo, sair de casa e tal. Eu vou ter que ir no cartório? De agência. Fala, cara, não, é tudo online. O cara, Irmão, isso é uma não é evolução. pegadinha. Quando você fala assim, é tudo online, é porque é tudo online. Isso é uma fintech, O cara entendeu? quer saber onde é a agência. É onde é a Aí o cara agência. tá perdido. É. Boa, desculpa. Desculpa, quer dizer, Ivan tá pedindo desculpa porque ele, sobre essa pergunta. Mas continua lá falando sobre Mais uma o vez. desafio, né, de administrar o que é uma fintech, Tá. advocacia. Não, assim, a gente brinca lá no história, né, que um mês é um ano. Então, assim, Boa. tudo muda muito rápido, né? Então, assim, a gente passa por reformulações drásticas mensalmente, né? Então, assim, é uma mudança realmente que assim, a gente meio que envelhece muito rápido lá dentro, entendeu? É como se a gente estivesse na câmara do tempo. É isso aí. Porque a mudança, tu mesmo, assim, nesse bate-papo aqui que não deu nem super rápido, tu já falou de várias mudanças que vocês fizeram em curtíssimo tempo. Sim, total. Então assim, a gente... É um desafio, porque justamente essa velocidade, a tecnologia e tudo mais... Vocês desenvolvem muita coisa dentro de casa ou tem parceiros também para ajudar vocês? Porque Não, então, a gente começou com parceiros, né? Mas hoje, basicamente, acho que diria 90%, a gente está tendo que internalizar. Que é o acho que o caminho natural que isso Exato. internaliza, né? Criar propriedade, IP, né? Que é propriedade intelectual, isso também agrega muito valor no valuation. Né? Boa. Vendo a história dele assim, desde o Passou um início filme, até passou agora. um filme, Micael, na sua cabeça. Sabe o que eu pensei? Eu queria, na realidade, eu tenho uma pergunta assim. Tu me falou que saiu do escritório de advocacia e foi fazer a parada da fintech. E tu levou o teu sócio lá do escritório de advocacia, Isso. né? É, o Henrique. E às vezes a gente não... Às vezes pensa que o cara só dá para aquilo e na outra talvez não fosse dar certo. Eu queria saber como é que foi isso na tua cabeça, assim, de... É, boa. Verdade. São- Os dois concordaram com esse caminho? Não, né? e outra é a mesma pessoa, assim, velho. Eu acho que é muito mais sobre a pessoa que tá caminhando contigo do que sobre o negócio que tu vai abrir. Não, então, o Henrique, que é o meu sócio, né? Esse co-founder nosso, ele se encontrou assim como um maestro mesmo, sabe? De coordenar as operações, de criar a esteira, né? Então, assim, se a gente tem um atendimento rápido hoje, a gente deve muito isso a ele, né? Ele realmente tem uma visão diferenciada do que funciona e o que não funciona, e ele tem muito, assim, a capacidade de se colocar na posição do cliente, né? Bom. Então ele fala, cara, o cliente ele não vai querer saber disso. Vamos ser realistas, vamos botar o pé no chão e cortar isso aqui, por exemplo. Uma coisa que, digamos, toda empresa faz. Então a gente, diariamente, a gente revisa a esteira em busca de otimizar ela. E quem faz isso é o Henrique, né? Então, realmente ele se encontrou, ele tem um prazer muito grande por cada operação, né? Tipo, por exemplo, chega uma operação nova e chega diariamente, sei lá, umas 10 operações todo dia. Ele vai lá ver operação por operação. Tá entendendo? Isso é realmente raro. Quem assina e aprova no final das contas é ele que vai citar o que não que ele que... Não. Como é que é? Existe uma coisa que a gente quer, que é a pré-análise, né? Então, assim, a gente faz uma pré-análise e aí, normalmente, é ele junto com algum colaborador. Passou na pré-análise, aí roda análise de crédito, jurídico, Sim, blá, blá. perfeito. No final do dia, a gente senta na mesa como essa, Comitê. faz Uma espécie de um comitê, animal. exatamente, é isso. Eu e mais, sei lá, 3 pessoas, ele também incluso, e aí a gente aprova, cara, essa aqui vai, essa aqui não vai, essa aqui... Micael? Não é fácil assim não, meu irmão. Você tem que estar o imóvel, você decorou tudo que você precisa? Imóvel, comprovante de renda. Imóvel, eu passei. Comprovante de renda, eu não sei se vai dar, não, mas... Não, vai dar. Primeiro quando você precisa. Se o imóvel E for ainda bom, a tem gente que ser- supera. Né? Ó, e ainda tem que ter alguém ali no conselho. E aí, bicho, vai sair ou não?
Não? Ainda tem isso. Mas é engraçado, né? Tu falou muito dessa transformação e, cara, todo o negócio está caminhando para isso, né, Ulisses? Assim, tu fala um ano e um mês. A gente vive muito isso e é engraçado que tem 2 perfis de empreendedores que eu acompanho, né? Aquele que continua assim, ignorando as transformações que estão tendo, fala, cara, mas ninguém faz o que eu faço, ninguém tem o que eu tenho, né? Eu faço melhor que o concorrente. E quantas empresas que quebraram, na verdade, tiveram essa percepção? Como é que vocês conseguem criar uma cultura que leve, né, vocês, a equipe também, para sempre ter essa mentalidade de inovação? Porque se tu não tiver pessoas que estejam dispostas a mudar constantemente, cara... Isso é verdade. Elas não vão também acompanhar a visão de vocês. Como é que vocês constroem e alimentam Perfeito. isso? Uma coisa que a gente faz muito é o seguinte, é querer sair da nossa bolha. Então, é muito fácil, e eu acho que isso é reforçado hoje muito pelas redes sociais, você meio que só vê o que você gosta e o que você se interessa. Cara, tu entra no YouTube, só vai ter o que você quer. Toda Big Tech é focada em fazer você ficar confortável, né? E eu acho que isso é um perigo, né? Você constantemente você tem que sair dessa zona de conforto um pouco e tá conversando com vários tipos de pessoas, né? Então, assim, uma coisa que a gente fez recentemente, conversar com o pessoal da geração Z. Então, assim, se você pesquisa alguma coisa no Google hoje, você é velho. Eu sou velho, né? Porque a geração Z, ela vem pesquisando mais e mais no TikTok. Então, assim, eu falei, cara, sério? TikTok? Ih, bicho, eu tô saindo da geração Z. Tu tá indo pra Z já aí. Tu tá buscando no TikTok, não tô tá? Tô buscando no TikTok já. Não, e assim, várias coisas. Então, a gente vai conversando, vai entendendo, fala, cara, o que é que você acha disso? E aí o cara vem com uma visão totalmente oposta à nossa. Caraca. E a gente busca entender o porquê disso, né? Então, assim, se você não faz esse trabalho constantemente, você não está pulsando, né? A gente fala assim, sua empresa não vai estar pulsando e aí você vai morrer, entendeu? Não adianta. Se você não se transforma, se você não está buscando crescimento 24 horas, é muito fácil ficar para trás. Não, e acompanhar essa mudança. Eu lembro que eu vi uma pesquisa da Accenture que falava das principais tendências que vão acontecer no mundo e acompanhar as tendências do mundo pode parecer, a princípio, um negócio muito longe, mas quando a gente não vê quando chega, a gente não vê quando já está acontecendo, né? E há uns anos atrás, a gente via muito a questão, cara, quem vai querer ter carro? Né? A gente fala muito assim, cada vez mais eu vejo, com certeza assim, as pessoas estão mais se libertando disso, mas a colaboração está muito presente também, com construir junto, ou reutilizar, por exemplo, eu lembro de umas tendências aqui que é você ter um movimento de reutilizar as coisas várias vezes pensando no ambiente também, cara, porque que e está surgindo no mercado disso também, coisas que você compra, revende, aluga. Então, é uma tendência de você cada vez mais otimizar os recursos que são produzidos para você começar a pensar no ambiente de uma forma nova. E quando tu falou agora assim, é animal, cara, esse negócio a pesquisa agora foi para o TikTok e não acompanhar isso, a gente estava falando isso no almoço hoje também. Porque às vezes a gente tem aquela sensação assim, cara, nossos pais ou nossos avós, como é que eles não sabem mexer no celular? Sei lá, às vezes assim, né? Meu irmão, eu tenho uma filha de 6 anos, quem está surgindo agora está falando, como é que você não sabe mexer no chat GPT que seja, né? Meu irmão, o cara já nasce, como é que vai fazer prova agora? Prova? Meu irmão, quantos desafios na escola vão acontecer por conta disso, né? Não, e um dado interessante é o seguinte, sobre geração Z, a geração Z influencia o padrão de consumo, né? Porque você vai pensar, mas é gente muito jovem e aí não vai impactar porque eles não vão ter dinheiro para comprar seu produto. Mas, na verdade, eles estão orientando as outras gerações o que comprar. Né? O que comprar. Então, assim, a avó chega lá pro netinho e fala, cara, o que é que eu compro de celular? Ele vai lá e diz, esse celular é bom, esse celular não é. Bom. Entendeu? E os caras estão muito, assim, conscientes, né? Na verdade, as marcas têm feito esse movimento muito grande de construir. E está acontecendo, cara. Tem alguns movimentos que eu tenho visto dos bancos também, né? Eu lembro, não vou lembrar exatamente a frase, depois você pode dar uma pesquisada aí, mas o Itaú ele fez um negócio super fino, né? Que é feito com você. Antes era feito para você, agora é feito com você. Legal. E aí você vê alguns movimentos. O Bradesco também, entre nós. Olha só essa do Bradesco. Entre nós, primeiro você. Tenho quase certeza que é do Bradesco. Então as marcas estão passando essa mensagem de se conectar, sair da cara de marca e se conectar com a pessoa, ela tangibilizar esse valor, que é muito que eu acredito que é o papel que o Henrique faz lá. Ele se colocar no
lugar do consumidor para você criar um produto desenhado para ele, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma tendência muito grande você colocar o cliente no centro das decisões, né? Então, e era uma coisa que tu estava falando aqui, né? Antes da gente começar aqui o podcast, na hora que a gente estava... Você estava falando que estava batido aquela coisa de... Pô, só vender taxa barata, etc. E como é que você chega ali no... Você que é fissurado pelo branding, pelo growth ali. E complementando a pergunta, cara, como é que vocês... Onde é que vocês procuram se diferenciar, né? Perfeito. Então, a gente está fazendo essa migração agora, né? A gente terminou nosso planejamento de marketing e assim, a gente fala, cara, não adianta você ficar expondo o produto, né? Você ficar falando, Produto. juros, velocidade, não sei o quê. Não, eu acho que a gente tem que encantar o cliente na prática, digamos assim, quando ele vier e tal, a gente tem que ter realmente aí explicar o produto, falar das vantagens, mas eu acho que no expor você tem que mostrar mais sua cultura, entendeu? Quem você é por fora e como você trata, enfim, das coisas por dentro. Então, você fazer digamos, uma rede social mais voltada para um storytelling do que você admira, você criar conteúdo realmente que informa as pessoas no YouTube, né? Você falar, cara, eu vou te ajudar dessa maneira. E não você ficar, enfim, batido, né? Fazendo o que todo mundo faz, que é um panfleto, né? Você entra na rede social... Verdade. Hoje a gente está assim ainda, né? Mas a gente está fazendo esse movimento. Fazendo essa transição. A gente está fazendo essa transição, né? Então a gente está criando vídeos, animações, né? E uma coisa assim que é interessante para a gente especificamente é o nome da nossa empresa, que a gente gosta muito. É animal, muito bacana. Parabéns, cara. Que é Acredite, né? Então assim, o que é Crédito, né? Crédito é acreditar. Né? Você acredita que aquela pessoa ela vai lhe devolver o dinheiro. Sim, entendeu? Então a gente está querendo jogar essa campanha de crédito para quem acredita, né? Porque também todo empresário é um cara que acredita. Sim, perfeito. No fim do dia ele está sem nenhuma segurança num país como o nosso que, enfim, é inseguro também em vários aspectos. E é uma coisa que a gente está trabalhando também, que é o nosso nome. Fantástico, gostei muito, cara. Crédito para quem acredita. Bicho, lançado aqui agora. Né? A gente vai ter todo o lançamento aí e tal, mas... Lançamento no Somente Cast, hein? Crédito para quem acredita. Mas acredite bem. E é uma coisa que tu falou também, é o seguinte, cara, e quantos empresários eles estão tratando coisas que o cliente já vê como obrigação, né? Tu falou muito bem assim, não porque a gente tem a velocidade, não porque a gente tem pessoas que... que se conhecem bem o produto para poder explicar. Cara, isso daí é o que o cara espera que seja feito, né? Exato, isso é uma coisa interessante, né? Que no marketing é o seguinte, antigamente preço era um diferencial, né? Na concorrência, hoje é a obrigação, né? E aí eu acho que a gente está num novo patamar que é o seguinte, atendimento e disponibilidade. A disponibilidade ainda é um diferencial hoje, né? Então, assim, tem um dado interessante que é o seguinte, mais de 70% das vendas B2B, né? E a gente é muito B2B porque são empresas que procuram a gente, é realizada entre quem responde mais rápido. Então, é incrível isso. Então, isso é atendimento. Ainda no Brasil, atendimento é um diferencial. Em outros países, atendimento e disponibilidade já virou obrigatório. Então... o que diferencial de fato para esses países, por exemplo, para marcas e tal, aí realmente vai ser a inovação, capacidade de inovar e a sua marca, né? Que aí justamente é essa sensação que é algo que digamos assim, transcende qualquer racionalidade, né? Que é onde você começa a criar os fãs da marca mesmo, né? Exato. O cara que vira ou fanático, ou o cara sente aquilo, não vive sem aquilo mais... Porque ele traz aquilo como parte da vida dele. E a marca consegue construir isso. Tu pega uma Nike, por exemplo, chegou a trazer o Albertoni aqui. Uma Nike, cara, na verdade, deixou de ser uma marca, mas é um estilo de vida do cara estar defendendo e usando aquilo para melhorar a performance dele. E a gente pode falar do Red Bull também, que a gente falou bastante, cara, e ele traz isso. Então, as marcas se conectando e se inserindo no estilo de vida do consumidor. Exato. E aí foi legal que, Ulisses, tu trouxe esse passo a passo, né? No sentido de que, cara, olha o estágio que a gente está, como Acredite, olha para onde a gente quer ir, mas o nosso país também, no geral, cara, ele tem que entender que tem que ter um movimento, as empresas têm que fazer um movimento, que até o que ela está pensando que o atendimento é o diferencial, em algum momento vai deixar de ser também, porque vai começar a ver como obrigação. Então, o que você está fazendo já pensando pós-atendimento? Então, isso aí faz muito sentido. Existe um paralelo que é muito interessante, que é o seguinte...
antes dos anos 2000, e eu falo aí, sei lá, século XX, 1980 talvez, o consumidor ele era fiel à marca, né? Assim como nos relacionamentos existia assim, um bond muito maior, né? Os relacionamentos, se você ficar com uma pessoa... Sim, vários anos. Você já é namorado, né? Você já era namorado. E aí, em 2002, 2003, surgiu o ficar, né? Então, você ficar com a pessoa já não significava que você estava namorando com aquela pessoa. Você estava se conhecendo. E isso surgiu em paralelo com as marcas. É a mesma coisa, o consumidor. Então, o consumidor, ele fica com a marca uma vez, não quer dizer que ele vai namorar. Então, ele hoje é mais, digamos assim, mais exigente e mais infiel também. Então, se aquilo não está mais atendendo, se não está mais funcionando, é muito fácil dele migrar para outro. E as opções também, né? Você vê talvez as opções dos dois lados. Dos dois lados, Não mais tem pessoas, né? Vai pessoas solteiras, vai pessoas... Enfim, mas o que tu falou faz sentido, cara. Porque eu estava até vendo hoje recentemente o quanto as marcas elas têm que ser mais criativas para poder atrair esse público. Claro que o que a marca quer, ela manter a fidelidade, manter isso. E ela tem que pensar em inovar. E aí vários casos legais é o do Burger King com a McDonald's, cara. Essa briga positiva que eles fazem, esses brands que eles fazem, né? Sempre mostrando o diferencial deles. McDonald's sempre falando que ela tem a maior quantidade, né? E ela tem a maior quantidade de operações no mundo, e ela gera um lucro também, um resultado no mínimo 3, 4 vezes superior ao Burger King. Mas o Burger King, cara, cutucando, se reinventando, tendo um brand cada vez mais criativo e, cara, gerando audiência com isso, que no final das contas o que ele quer é puxar a atenção dos consumidores. Então, bate muito bem, acho que esse exemplo que o Onis falou. No Halloween, o Burger King colocou uma fantasia de McDonald's num Halloween desse aí. Foi. É bem legal, eu vi. Um negócio branco, assim, como se fosse um fantasma. E um M lá. Foi O negócio é que sempre um faz, o outro devolve, né? Porque, na verdade, ele falou isso... O Burger King, quando ele fez isso, ele foi tipo para querer assustar. Só que o McDonald's vem e fala, viu? O sonho do Burger King essa é a McDonald's, entendeu? E aí, esse bate-bola, enfim, provoca bastante. Ivan, a gente já falou sobre o plano financeiro do Mikael. Você tem alguma dúvida aí para o seu plano financeiro? Eu tenho algumas dúvidas, só que eu queria ver agora o que vocês têm daqui para frente. Qual que é a visão de vocês para os próximos anos? E se vai continuar com esse mesmo nicho, ou se vocês pensam em outros produtos ali que... Ivan, ele é um fã de Bitcoin. Ah, legal. Não o objetivo aqui não é virar um assunto de Bitcoin. Por favor, não se empolguem. A gente vai fazer um podcast só para isso. Mas falar de futuro não tem como falar de criptomoeda, moeda digital. Então, se vocês quiserem... Eu gostaria de ver esse bate-papo aí. Criptomoeda para mim é só Bitcoin. O resto... Eita, aí é um cara sábio. O resto é aposta. O Bitcoin o resto é um seguro. Reserva de valor. Security. É isso aí. E aí, como é que vocês estão vendo aí? Vai continuar nesse nicho? O que é que vocês estão pensando aí? Não, então, a gente enxerga ainda, por exemplo, que o Brasil sofre uma espécie de oligopólio do crédito ainda, né? Então, fintechs hoje está crescendo ano a ano, né? O market share. Mas eu acho que ainda é muito incipiente. Eu acho que tem muito trabalho a ser feito. A gente realmente não pretende mudar do crédito garantido de imóvel. A gente realmente está se especializando nisso e é o que a gente quer continuar para sempre como marca. E assim, a gente enxerga um potencial absurdo nesse mercado, né? Só para efeitos comparativos, o Brasil ele fez... em crédito garantido de imóvel, 14 bi, né? 14 bilhões, enquanto que nos Estados Unidos a gente está falando de 4 trilhões de dólares, né? Então, assim... Irmão, que absurdo. Não, nos Estados Unidos é assim, ó, tipo, eu vou pegar um empréstimo. Todo mundo já presume que você vai colocar seu imóvel como garantia e pegar um empréstimo. Saquei. Sim, aí só que tem algumas... 2008, né? Tem alguns movimentos. Porque, na verdade, é o seguinte... o que eu queria só puxar... eu estava recentemente nos Estados Unidos, que lá é um mercado extremamente gigante, meio que as pessoas, fora a segurança, porque a taxa também é extremamente competitiva, atrativa e tudo mais. Nossa, eu lembro de operações assim, sei lá, cara, vou chutar aqui 3%, 4%, um negócio assim, sabe? Só que o Brasil tem muito que crescer, que você está falando, né? E muito que se construir também ainda de espaço. Só um comentário rápido, assim, que eu tive recentemente lá, eu fui lá na Singularity, tudo mais, lá na Califórnia.
E, cara, uma das coisas lá que o Peter Diamandis coloca como demandas que, cara, que são reais, fora alimentação, água e tudo mais, é casa, pô. É construção de casa, cara. Então, esse mercado continua tendo um potencial absurdo e vai precisar de crédito. Não, pô, e outro indicador também forte é que todo personagem de filme de Hollywood tem hipoteca para pagar nos filmes. Todo ele diz assim, não, eu tenho que pagar a hipoteca, tem que pagar a hipoteca, tem que pagar a hipoteca. Todo ele. Então, o mercado é gigante mesmo. Já pensou aqui, ó, quando chegar aqui a Bruna Marquezine lá na Globo, não sei o quê, eu tenho que pagar a hipoteca da minha casa, vai ser assim. Olha aí, acredite bem. Não, uma coisa que tem nos Estados Unidos que vai chegar aqui no Brasil é essa fracionalização, digamos assim, do imóvel, né? Então, por exemplo, se tem um imóvel de 5 milhões, você quer tomar 50 mil de crédito com a instituição, 100 mil de crédito com outra. No Brasil, só pode vigorar uma instituição financeira por vez. Né? Então, por exemplo, é comum chegar uma operação de crédito para a gente em que outra casa já fez a operação e o cara está pagando e o cara quer trocar para a gente, né? Para vir para a gente. E aí a gente, por exemplo, falta, sei lá, ele tem um imóvel de, vamos dizer, 1 milhão, ele falta pagar 100 mil e ele quer pegar 100 mil. Então a gente tem que quitar a dele e dar justamente esse troco, né? Existe uma coisa chamada LTV, né? LTV é o Lifetime Value. Em termos gerais é o seguinte, é o quanto de percentual do meu imóvel eu consigo pegar com empréstimo, né? Então, por exemplo, se tem um imóvel de 1 milhão, o LTV vai até 60%. 60%, ou seja, ele pode tomar até 600 mil, né? Isso é o LTV. Então, esse risco, por exemplo, inflacionário ou algo do tipo, ele é mitigado justamente por conta disso, né? Porque você está bem distante do valor real do imóvel. Então, se você pega um LTV, vamos dizer, de 50%, é praticamente o dobro, né? Então, você você teria que dobrar a dívida para você empatar com o imóvel, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o LTV lá chega a 90%, entendeu? Então, é muito arriscado, digamos assim. Se você começa a fazer muita operação, chega lá a 90%, você não pagou, o residual não vai ter liquidez para pagar muitas vezes, entendeu? Pelo menos não na velocidade necessária para quitar as dívidas. Porque você vai ter que colocar aquele imóvel. Se isso acontecer em escala, o preço dos imóveis desaba e as dívidas ficam impagáveis, entendeu? Isso é algo que eu não vejo acontecendo aqui, porque as operações têm um LTV muito mais reduzido, né? Em Home Equity, né? Pelo Banco Central, eu só consigo emprestar até 60% de LTV. Entendi. Entendeu? Então, isso é legal. Muito bacana esse papo aí de dinheiro, né? Dinheiro, se você falar dinheiro, é muito bom. Conseguir é melhor ainda. É isso aí. E, porra, a gente tem um quadrinho aqui que a gente está criando aqui. Sim. Que é o Somente Insight. Eita, rapaz. Estamos lançando também. Estamos lançando aqui com o Ulisses, Somente Insight. Olha aí. A gente, como é que é o que ele falou lá? Acredite... É crédito para quem acredita. Crédito para quem acredita. E a gente está lançando também o Somente Insight. Tu sabia dessa ou não? Com certeza. Com certeza? Não sabia nada. Sabia? Então diga qual foi hoje o maior insight que você pegou de toda essa conversa aqui, Micael. Cara, é o maior insight que eu tive hoje. Primeiro agradecer, né, velho? Pela disponibilidade do Ulisses e, pô... Tem uma aula gigantesca aqui. Crédito. Não, não dá. O meu imóvel é de 3 milhões, eu quero mais. Já fiz a conta aqui de 60%. Não resolve minha vida. Resolve também. Então, vou ter que pensar um pouco mais. O conhecimento serviu demais, né? E o que eu aprendi aqui, o insight que eu tive, né? É você começar, velho. Se você tem algo no seu coração de fazer e de fazer acontecer e ver assim, o Ulisses falou que no início ele não sabia como fazer. Teve que ligar para uma empresa para ver como é que fazia, viabilizar e tal. E hoje, pô, o cara deu uma aula aqui para todo mundo. Porra, muito porque deu fácil de ir lá e fazer o negócio e fazer acontecer. A expertise foi vindo e o negócio foi acontecendo. Então, esse insight de simplesmente startar e começar foi algo assim que me deixou mais empolgado ainda para continuar fazendo o que eu já faço nos negócios, né? Eu achava que eu ia pegar o cara de surpresa, meu irmão, que ele ia gaguejar, falou bonito pra caramba. Falou bonito. Incrível, né? Vai ter volta, viu? Ele vai te pegar vai tentar te pegar uma hora. Vai. Qual o seu Somente Insight? O meu? Não, o meu agora não. Quero que você fale o seu Somente Insight que você viu hoje aqui nesse episódio. É porque eu já sei o meu, ele deve estar pensando ainda. Cara, da história que o Ulisses trouxe, achei muito legal a história da pandemia, quando ele falou, né? Porque
Às vezes, o pior momento, eu já comentei algumas vezes aqui, Ulisses, que eu quase quebrei algumas vezes. E eu quase quebrar foram os momentos que mais, talvez assim, eu me dediquei a buscar alternativas e essas alternativas me fizeram continuar em frente. Eu me identifiquei bastante com essa tua história nesse sentido. Então, para quem está escutando a gente, cara, provavelmente você está numa situação muito ruim ou numa crise muito grande, pode ser, na verdade, que tudo isso seja uma grande oportunidade de você, cara, pegar a expertise que você teve e acumulou, porque foi muito que eu vi o Ulisses falando, e direcionar para onde você acredita que você pode, onde você pode, cara, se diferenciar e ser mais competitivo. Acho que tem muita gente que me pergunta assim, de que negócio eu abro. Cara, abra um negócio que você consiga fazer melhor, cara, que o concorrente, que as pessoas, e que faça as pessoas decidirem não estar no concorrente e te procurarem. Aí você vai procurar o segmento que você consegue ser competitivo, você consegue fazer. Mas, de novo, muito provavelmente a pior crise que você está vivendo pode se tornar a melhor oportunidade, dependendo da energia que você gasta. E foi muito do que eu aprendi com o Ulisses aqui hoje. Foi bem legal. Olha aí, tá vendo? Ele pegou o meu insight que eu ia falar. Ele já tava com isso pronto, velho. Com certeza ele tava... Tu acha que eu fico aqui no podcast escrevendo tudo por quê? Assim. E a gente também pra não perder. Ele esperou o cara falar pra dizer que era o dele, velho. Não, Sim, calma, você vai deixar... Você vai terminar ou vai deixar? O que o Gui falou foi que falhar miseravelmente para se ter sucesso. Pode ser? Falhar miseravelmente... quem falou isso daí? Não, o Ulisses falou. É isso aí, ó, que às Isso. vezes você tem que ficar ali na luta. Foi isso aí que o Gui falou. Não, tá. Que ele quer dizer que o que eu traduzi do que tu falou... Foi o que traduziu. Foi isso, perfeito, entendeu? E aí, meu irmão, o meu insight aqui, já que eu estou escrevendo tudo, e eu estou bem mais sabido do que eles aqui também. Foi uma frase, meu irmão, que você falou: se você conhecer todas as complexidades do negócio, não se empreende. Essa foi muito boa. Essa foi. Ainda bem que eu anotei, bicho. Foi o melhor insight. Na verdade, tu tá com esse computador todo esse tempo para pegar essa frase, não foi? Essa frase. Não, tem várias aqui. Eu queria escolher. Boa, Por isso que eu falei para você ir primeiro. Legal, show. Mas é isso aí, meu irmão. Agradecer Calma, eu quero ouvir um insight. Ulisses, teve algum insight, alguma coisa que tu ouviu aqui? Daqui do lado de cá teve não, calma. Então assim, pode ter sido daí. Não, eu queria ouvir, tipo assim, fechar sempre com um convidado. Acho que legal, o quadro é novo, a gente tá fazendo. Da tua história da tua vida, se tu tivesse que deixar uma frase ou um insight, fora esse que a gente já falou que foram super ricos, mas teve algum que a gente não falou para tu compartilhar com a turma? Cara, eu acho que é mais nessa pegada mesmo, assim, você não consegue... isso até é uma frase de Steve Jobs, né? Você não sabe... você só consegue conectar os pontos olhando de trás para frente. Você não consegue olhar para frente e saber o que é que aquele conhecimento ali ele vai agregar para você no futuro, né? Então, por exemplo, quando a gente estava resolvendo bronca de advocacia em cartório ou vendo uma matrícula de imóvel, a gente não sabia nunca, nem poderia prever que aquilo ali teria uma grande valia para a gente na nossa fintech de crédito garantido de imóvel, né? E ali muita gente trataria como perda de tempo, mas na verdade não. Todo esse conhecimento, qualquer coisa, tudo se viu para a gente chegar onde a gente está hoje, né? Então, quando você olha para trás, você consegue enxergar, né? E sobre Steve Jobs, ele perdeu meses da vida estudando tipografia. E isso, na verdade, foi um grande diferencial da Apple, né? Fantástico. Em que ele conseguiu se diferenciar da Microsoft justamente através do desenho lá da letra e tudo mais. Então, ele olhou para trás na vida dele e falou, cara, tudo se viu na minha vida, no momento certo, etc. E quando você está passando pelo momento, você não sabe disso, né? Então você pensa que é uma perda de tempo, que não vai dar certo, que isso, que aquilo, mas quando você olha para trás, você fala, pô, valeu a pena. Eu acho que é esse o insight que... E aí o Ulisses falou uma coisa que eu só vou traduzir agora numa frase, que é o seguinte, né? Que talvez o seu maior diferencial é aquilo que você não está valorizando, né? Tipo assim, o cara olha para trás e não consegue ver que aquilo que ele não está valorizando pode ser o maior diferencial dele. Porra, fantástico. Show! Meu irmão, você pode prestar atenção? Não é hora mais de escrever. Tava escrevendo outra coisa aqui que pegou aqui mesmo. Show, boa. Isso aqui é o... Faça quem vai fazer as honras. Claro que sou eu. Obrigado, Ulisses, aí por ter vindo. E estamos encerrando mais um episódio do Somente Cast. Aqui você segue este garoto aqui, Micael Pontes, @Micael Pontes lá no Instagram, @SomenteGui. Quem vos fala, @IvanAndradeJR. E claro, sigam @AcrediteBank, BANK. E não deixem de seguir também no YouTube e no Instagram, @SomenteCast. E no Spotify. E no Spotify também. No Spotify.
Valeu, gente. Foi Valeu. obrigado, Ulisses. Foi Obrigado, fantástico. Valeu, Ulisses. Muito legal. Valeu. Bom demais. Abração. Obrigado. Claquete!